Olá, pessoal do Conversa de Elevador. Hoje temos inauguração de um quadro novo aqui dentro do canal. Vocês sabem que a gente sobe toda semana um episódio, né, inédito, mas agora a gente tem os extras, tem o chamado de emergência, que vocês já viram, e agora a gente vai gravar o Sobreloja. O que é o Sobreloja? São aqueles assuntos que vão surgindo durante, né, os episódios, os canais, as conversas, as palestras, e aí eu convido alguém para conversar comigo. E hoje o assunto é sobre prospecção. E eu chamei aqui o Alexandre, que é um parceiro também aí de YouTube, né? Um colega de YouTube, que tem um canal muito mais antigo que o meu, e aí eu chamei ele aqui para ajudar a falar de prospecção. Alexandre, quem que é você na fila do elevador? Oi, Kátia, boa tarde. Bom, então, eu na fila do elevador já são 20 anos ali nessa fila, um pouquinho mais, na verdade. Desses 20, vamos botar assim, 19 na área técnica e agora também na parte comercial, pegando bastante gancho e bastante vídeo com os ensinamentos. Então, são 20, 21, para ser mais preciso. Para ser exato, seria 13 de agosto de 2001. Isso quando eu comecei. Meu primeiro contato com o elevador. Que coincidência. 13 de agosto é aniversário da minha mãe. E da minha esposa também. Olha, as leoninas aí da vida. Então, Alexandre, você começou na parte da operação mesmo, como técnico. Sim, eu comecei numa multinacional, passei por algumas conservadoras, depois uma outra fabricante, depois voltei a conservadoras e hoje estou numa fabricante também. Que legal. E em que parte do Brasil que você atuou? Porque eu sei que você está para o sul, mas não só no mesmo lugar, né? Não, na verdade, eu comecei em Porto Alegre, que é a minha cidade natal. Corri todo, que nem eu costumo dizer, eu corri todo o Rio Grande do Sul atrás de elevador. e depois de um tempo, eu já estava, acho que uns 15 anos no mercado, eu fui convidado para vir para Santa Catarina, atualmente em Balneário Camboriú. Nessa cidade tem poucos elevadores, né? Prédios baixinhos. Prédios baixinhos, né? É uma loucura, né? A quantidade de prédio que tem em Balneário Camboriú e a altura desses prédios, né? Eu vou te dizer assim, ó, hoje, considerando aqui, os mais altos estão aqui, né? Mas a gente vê também assim, uma loucura de condomínios, de prédios, enfim, porque é um do ladinho do outro, né? É apertadinho, né? Um do ladinho mesmo. Muito, e aí muito. É aquela coisa, tu olha um terreninho assim, não tem uma casa. Eles vão lá, botam abaixo, daqui a 2, 3 semanas já tem um prédio de 20, 30 andares ali. É muito rápido a construção civil aqui. E aí o mercado de elevador é excelente, né? É porque tem dinheiro, né? E o dinheiro faz a construção ser muito mais rápida, né? É incrível, né? Como isso, como a tecnologia, né? Avançou bastante também na construção civil. Eu também comecei no segmento de elevadores no século passado, em 98, né? E o que a construção civil evoluiu de lá para cá, ainda tem muito para evoluir, mas evoluiu bastante. Eu lembro, quando eu comecei, eram poucos processos, a segurança ainda não era tão adequada, tinha muitas perdas de materiais, né? Tinha muito retrabalho, isso, claro, deixa o processo mais longo, mais caro, né? E hoje essas coisas evoluíram bastante. Mas antes da gente falar de prospecção, que eu acho que esse é um tema assim, que está todo mundo querendo falar de norte a sul do país, tá? Quando eu falo de prospecção, é incrível como as pessoas querem, assim, uma receita, né? Então, a gente vai tentar tirar do Alexandre uma receita hoje. Não é de mim que vocês vão tirar, não, é dele. Mas antes da gente falar aí de prospecção, me fala um pouco do seu canal, né? A gente estava falando antes de começar a gravar, que ele começou com um nome que eu também tinha imaginado em usar esse nome, mas agora ele está com outro nome, né? Então, me conta aí como nasceu a ideia, qual foi o propósito do canal, conta pra gente. Bom, o canal, na verdade, ele começou... Eu já tinha muito material guardado para mim. Tá? Até, vamos dizer assim, a minha biblioteca digital eu usava ali até para, muitas vezes, para estar revendo algum procedimento, para, de repente, alguma coisa que
que a gente acaba não utilizando, acaba, vamos dizer assim, esquecendo. Eu trabalhei com uma marca em especial que sou obrigado a dizer que eu gosto bastante, mas Se o for que para que elogiar, acontece? pode falar o nome da marca, não tem problema. Se fique à vontade. Se for para falar mal, a gente segura um pouquinho, porque vai que o canal leva um processo, tendo só 100 inscritos, já não vai ser legal, né? Ai, ai, ai. Bom, mas enfim. ah, o equipamento, na verdade, até pelo canal, eu boto bastante ênfase em cima dele, que é da Otis, da fabricante. Mas o que acontece? Tem muito do equipamento, ele tem muito detalhezinho da gente não praticar, a gente acaba esquecendo. Até eu tenho alguns inscritos do canal, eu fiz algumas gravações com o pessoal tirando dúvida também, perguntando, mas o que é isso, o que é aquilo? Cara, isso é assim, assim, assim. Só que o cara disse, mas eu olhava isso aqui de uma forma e daqui a pouco agora tu está me dizendo outra. Eu digo, não, eu estou te falando o como é. Só que se tu não praticar, se tu não usar diariamente, tu acaba esquecendo. E eu, nesse intuito que eu comecei a gravar. E eu comecei a ver esse meu material ali, eu digo, não, mas tem bastante coisa, vamos começar a dividir, né, um pouquinho. É aquela coisa, o conhecimento não se estoca. Então, eu digo, vamos começar a dividir. Comecei a botar... A minha ideia foi, porque assim, ó, o que eu vejo na internet? Tem muito vídeo, tem muito passo a passo, mas muito extenso. E muitas vezes a gente está em campo, a gente não tem esse, vamos falar assim, pela minha parte técnica, a gente não tem esse tempo todo. Então, tu tem que chegar, resolver, tem que ser preciso na resolução e vai para o próximo, enfim, coisas do tipo. Que E foi legal. daí que começou a ideia. Tanto que se tu olhar ali os meus vídeos, sempre foi a ideia do canal. São vídeos curtos, mas com o que tem que ser feito. Objetivo. Bem o termo. É bem Um para o vídeo bem técnico mesmo, né? O técnico está ali na casa de máquina, tá? Aqui em São Paulo a gente chama de espigado, né? Tá espigado. E aí ele precisa de uma informação rápida, no canal ele acha. Exatamente. Exatamente. Porque eu vou dizer assim, ó, se tu for passar todo e qualquer procedimento de elevador, uma coisa que eu sempre falei, isso eu sempre repito, a questão de procedimento de segurança, da escola onde eu aprendi, da escola Otis, onde eu aprendi, onde eu fiz estagiário, fiz um ano de estágio até ir sozinho para campo, enfim, ele sempre pega muito essa questão de segurança. Então, tu faz o procedimento, mas faz o procedimento certo. Então, dali não adianta também tu chegar e começar, vou mexer aqui, vou mexer ali, sem saber no que está fazendo. Não, vamos fazer a coisa, vamos ser objetivo, vamos ser certo. Então, isso eu prezo muito. E quanto tempo tem o canal, Alexandre? O canal, na verdade, era um canal que eu tinha pessoal. O meu canal, acho que é de 2017, se eu não me engano. Tá? Mas aí eu tirei o que eu tinha ali de pessoal e comecei com essa história só dos vídeos para elevador. São 8 meses, se eu não me engano. E já tem bastante inscritos, né, pessoal? Para quem não conhece, vai lá, chama Sobe e Desce, né? Sobe e Desce. Eu acabei de ver aqui, na hora que eu vi tinha 686 inscritos. Gente, ainda chego lá, hein? No meu tem 100 inscritos. Ainda chego lá. Eu falo que assim, o nosso objetivo nem é ter tanto inscrito, né, para ser YouTubers da vida, né? Mas todo inscrito que chega dá uma alegria, dá uma aquecidinha no coração, né? A melhor coisa que tem é pelo menos alguém te dizer assim, oi, ó, eu vi teu canal, aprendi tal coisa. Eu, na verdade, botei o canal tanto no YouTube quanto no Face, né? No Face eu tenho com o mesmo nome também. Legal. Eu tenho pessoal que de vez em quando responde lá, cara, vi teu canal, fiz tal coisa, funcionou. E em virtude disso também, que hoje acho que a gente está aqui, né? Porque foram coisas que eu vi no teu canal e apliquei em campo e funcionou. Isso aí. Então, eu vou deixar, tá, gente, nas informações aqui, o link para o canal, aí vocês entram lá. Vamos entrar, então, no nosso assunto? Vamos comentar o que aconteceu? Bom, estou eu fazendo o meu dia a dia, né? Aí eu recebo uma mensagem do Alexandre com uma foto, né? Um interfone, né? E um número, né? Aí até você escondeu o número, assim, né? Falou, e agora? Quando a gente dá de cara com o interfone em que está escrito síndico e o número do telefone, o que a gente faz?
Então, conta essa história, Alexandre. O que você estava fazendo nesse dia? Por que você se deparou com esse tema aí, com esse assunto? Eu vou te dizer assim, depois até que eu te mandei a foto, eu fiquei pensando assim, digo, ela não vai entender num primeiro momento. Mas tinha saído um material, acho que foi a semana anterior, né, que ela falou sobre isso. E eu vou te dizer assim, ó, sai as postagens ali, se eu não sou um dos primeiros a me inscrever, até entre os 10 primeiros. Então, deixa eu explicar para o pessoal, Alexandre, antes de você continuar. Quem é o apoiador, né, dessa iniciativa é a Infoleve, né, que tem até o loginho aqui que vocês estão vendo, né, como começou essa parceria. Eu comecei a fazer alguns trabalhos para a equipe da Infoleve, e aí conversando com o Fábio Aranha, que é o dono, né, ele percebeu que eu tinha bastante conhecimento na área dos elevadores, e falou, por que a gente não começa a treinar os meus clientes, né, que os clientes da Infoleve são as empresas conservadoras, né. Falei, boa ideia, bora lá fazer. E aí a gente tem feito uma vez por mês uma palestra, né, sempre focado nos segredos comerciais das conservadoras, então sempre com foco na área comercial, e o último tema, né, da última palestra foi prospecção, que era um tema que desde a primeira vez que eu fiz o primeiro vídeo sobre a parte comercial, o pessoal vem me pedindo. Então, acho que foi essa que você tinha visto, né? Alexandre, você não participou do online, né? Você participou você assistiu depois que estava gravado, né? Sim, na verdade eu tive um compromisso, eu não consegui participar desse online, mas eu digo, não posso perder. Legal, agora continua, bora lá. E aí realmente eu me deparei com essa situação, eu digo, tá, mas tem só um telefone, o que eu vou fazer? E aí eu digo, não, vamos... Aí eu comecei a me lembrar do vídeo, eu digo, não, mas espera aí, a Caixa ainda falou que ou de repente deixa um cartão, enfim, toda aquela... Eu digo, não, mas eu tenho só um telefone, ou eu ligo ou eu vou mandar mensagem. E aí, na hora, me veio um pensamento, eu digo, tá, mas se eu ligar, a pessoa está dirigindo, enfim, está fazendo alguma outra coisa, não puder atender, eu digo, vamos dizer assim, queimei um cartucho. Aí eu digo, não, eu vou mandar mensagem. E aí, na verdade, eu mandei mensagem para a pessoa e logo eu já te mandei mensagem para dizendo o que eu faço, qual que é a ideia. Vou dizer assim, eu atropelei um pouquinho, mas eu digo, não, mas alguma coisa vai surtir. E aí, para minha sorte, a pessoa respondeu, informando que está com interesse, sim, de fazer uma mudança para o equipamento e já marcou para a gente estar indo lá. Ai, que beleza! Então, na quarta-feira eu já vou ao condomínio conversar com a síndica. E dentro disso também, no dia posterior, eu tive uma situação parecida também com o telefone, onde também já tive retorno e o contrato já está sendo fechado. Olha só, vamos colocar o pessoal, antes a gente sai comemorando que as coisas funcionam, né? Primeiro de tudo, que a prospecção, né, em qualquer segmento, né, Alexandre, ela não é uma receita de bolo, né? Porque você vai deparar com várias situações, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem muitos prédios que tem ou a portaria virtual, né? Ou realmente só o interfone. Isso não é tão difícil de se encontrar, né? Tem outras cidades que isso também é bem comum acontecer, né? Mas ainda assim, aqui em São Paulo, por exemplo, a portaria com pessoas, né, com o porteiro, com o profissional ali, ainda é a grande maioria. Então, é o que a gente mais encontra, né? E aí, em Balneário Camboriú é assim também? Você tem mais porteiros do que portarias virtuais, essas coisas? Não, aqui eu tenho muita portaria virtual. Aqui o pessoal está aderindo bastante à portaria virtual e então muitas vezes a gente tem somente um zelador, uma pessoa que vai lá fazer a faxina ou no período da manhã ou no período da tarde. Só que também a gente tem muito do empecilho aqui de conseguir chegar até o síndico. Porque muitas vezes o pessoal diz, não posso passar, ou o síndico não opta por não passar o contato dele, enfim. Então, a gente acaba... E isso, assim, é interessante, porque eu estava comentando com o Alexandre que eu entrei no segmento no século passado, né, em 98, e desde aquela época já era um problema conseguir
acessar o síndico, né? Então, vamos falar assim da prospecção mais tradicional, que é aquela que, assim, eu fiz muito, eu acompanhei muito, eu bati muito de porta em porta, né? Então, você vai lá, imprime, né, um monte de panfletos, né, um monte de material, e principalmente quando você está numa fabricante, você indica para o síndico que você está fazendo uma vistoria para entender e conhecer o atual status do elevador, para avaliar como que o elevador tá sendo mantido, né? E você sai sola de sapato mesmo, batendo de portaria em portaria, né? Deixando o teu folheto lá na mão do porteiro, e aí rezando que o porteiro entregue para o síndico, né? Eu trabalhei na Elevadores Atlas Schindler, que é uma marca extremamente forte aqui em São Paulo, né? Então, uma barreira inicial, a fabricante, ela quebra. Por ela ser a fabricante daquele elevador, o síndico ainda tem muito na cabeça, né? Que ela é a empresa mais adequada para reavaliar esse elevador depois que ele ficou fora da carteira. Que nem sempre é verdade, não pela qualidade da fabricante, mas porque a gente tem conservadoras muito boas no mercado, que fazem um trabalho muito bem feito. Mas ainda assim, o síndico muitas vezes tem essa ideia de que vale a pena abrir a porta, pelo menos para ele saber o que está acontecendo, né? Então, essa é a primeira coisa mais fácil da fabricante. Mas para a conservadora não tem muitas vezes esse tipo de coisa, né? E aí a gente vai ter que buscar uma outra mensagem, uma outra proposta para abrir, né, as portas aí do condomínio, né? Aí o que acontece? Se você ainda não tem esse porteiro, quer dizer, você ainda tem uma porta fechada anterior, né, a essa questão da mensagem, né? Que é o que a gente hoje em dia está fazendo alguns testes para ver como que a gente consegue chegar até o síndico, né? Porque antes a gente meio que indicava assim, trabalhe com o porteiro, trabalhe com o zelador, principalmente quando o técnico de manutenção está uniformizado, ele cria uma certa confiança para o porteiro, né? E isso é uma das coisas que eu sempre falo, né? Kátia, deveria contratar, ou então deveria colocar alguém da minha área comercial para fazer prospecção de porta em porta, né? Depende, tá? Mas se você conseguir um técnico que conheça o equipamento, que esteja uniformizado, e ele bate com uma certa frequência naquela portaria, é bem mais fácil você conseguir chegar até o síndico. Porque o porteiro, ele acredita que ele está levando uma informação quente para o síndico, né? Agora, imagina se hoje aparece um estagiário que a sua empresa contratou para entregar um folheto, fala com o porteiro. Amanhã é alguém da sua área comercial, entrega outro folheto. Depois, assim, o zelador, o porteiro, ele não conecta aquilo com uma possibilidade de entregar para o síndico essa informação quente, né? Então, é um pouco disso, sabe, Alexandre? Que às vezes fica difícil a gente dar uma receita pronta, né, para as conservadoras, porque não é tão matemático assim, né? O que você acha? Tô viajando, acontece isso aí também? Como é que é? Então, tu sabe que agora que tu estava falando nas fabricantes, eu tive uma situação, tá, que eu consegui achar o síndico, ele estava, na verdade, com um prestador também consertando um portão de garagem. Eu cheguei, me apresentei, fiz todo o procedimento. A primeira coisa que ele me disse, eu trabalho com a fabricante. E eu expliquei, tentei conversar, tentei argumentar com ele, e eu vou te dizer assim, ele foi bem pé no chão, que nem a gente diz aqui, de não, se não é a fabricante a me falar como está o meu equipamento, não me serve. Então, a gente tem isso também, né? A questão da conservadora em querer, vamos dizer assim, confrontar com a fabricante, em função de síndico. Na verdade, até eu acredito, por ser um senhor mais de idade, ter uma outra cultura, de que ele deve continuar com a fabricante. Assim, aí
E você tem total razão, acho que é legal isso que você está falando, porque assim, na hora que a gente vai fazer a prospecção, a gente tem que entender e listar, né, quais são os dificultadores que a gente tem na mão e como que a gente vai lidar com cada um deles, né? Quando você fala disso, né, de que ainda tem síndicos com essa resistência, né, com essa visão, a gente precisa então tentar abrir portas por uma outra via, né? Talvez via administradoras, através de uma associação de síndicos profissionais, para que a nossa marca fique mais conhecida e comece a criar o boca a boca, né? Porque a fabricante, ela tem algo que, por mais que a conservadora batalhe, mesmo que ela seja uma fabricante também, né? A gente já tem bastante conservadoras que também fabricam, ela não é a fabricante daquele equipamento que ela está prospectando. Né? E aí, isso é realmente uma coisa que a gente tem que colocar na lista, né? E aí, como que eu faço para quebrar essa divergência que o síndico tem de pensamento em relação ao meu, né? Mas e aí, Alexandre, você costuma fazer o quê quando você tem essa resistência, assim? Então, é ir bater uma vez, bater duas, bater três, mas realmente é tentar mostrar uma coisa que eu aprendi, eu não falo mal do concorrente, eu mostro o meu trabalho. Eu tenho aquela coisa, ao mesmo tempo que o concorrente pode chegar no meu equipamento, eu tô indo no dele. Então, tipo, o que acontece? Não adianta eu dizer, porque o concorrente faz isso, faz aquilo. Eu digo, nós trabalhamos assim, assim, assim. Eu costumo trabalhar dessa forma, eu faço assim, vou atender dessa. E eu acho mais ético fazer isso, do que eu poder chegar lá e dizer, porque o cliente tal fez isso, fez aquilo, enfim. Então, a ideia da vistoria, eu costumo fazer assim, é apontando o que está fora de norma no equipamento. O que ou de repente não foi passado ao condomínio, ou de repente o condomínio recebeu a informação e não fez, mas dentro da ética, passar para o cliente o que precisa para o equipamento. Mas eu vou te dizer, eu já vi muita condição daqui da região de, vamos dizer assim, o pessoal se atacar, em vez de tentar melhorar o equipamento em si, deixar o equipamento de forma segura, vamos atacar o A, o B, o C, enfim. Ô, Alexandre, você foi da área técnica e hoje atua também na área comercial, certo? Sim. Quando você faz prospecção, você vai como comercial, técnico ou mezzo a mezzo? Vai com as duas personalidades? Eu vou te dizer assim, para prospecção eu me obrigo a me apresentar como comercial. Só que dentro do comercial o pessoal começa a perguntar. Então, aí quando o pessoal começa a perguntar, uma coisa que eu tenho, isso na verdade a minha esposa sempre me disse, tu tem que falar com quem tu está conversando, com o síndico, com o zelador, como se estivesse falando com um leigo. Então, eu tento explicar da melhor forma técnica possível, mas para o leigo entender. Boa, e aí boa. eu vou dizer assim, dentro disso, esse meu know-how da parte técnica me ajuda bastante. Porque Agora, é aquela coisa. Para você conseguir entrar nesse know-how de parte técnica, depois que você fez a vistoria, ou você também precisa de usar esses argumentos para conseguir abrir as portas para você fazer a vistoria visual? Eu preciso para poder entrar para a vistoria. E me ajuda bastante. Me ajuda bastante. É onde eu consigo mais a vistoria. Aí, claro, depois dentro da vistoria, para mim é muito mais fácil. Até por ser da área técnica, é muito mais fácil. Mas, num primeiro momento, vamos dizer assim, eu sentia dificuldade pela questão da parte técnica, da parte comercial que me faltava. Até por isso que eu comecei... Quando começou os webinários, eu digo, não, tá aqui a minha... Que nem a gente diz, a minha galinha dos ovos de ouro, né? Se você encontrar a galinha dos ovos de ouro, você me indica que eu estou precisando também do... Obrigada, te agradeço muito. Acho que falta mesmo para o mercado, né? O que eu comento, não é que eu sei tudo, né, gente? Eu tinha um viés muito fabricante,
que é bem diferente das conservadoras, é um mundo completamente diferente, né? Estou me desenvolvendo aí nesses 3 últimos anos. Mas, por eu ser muito curiosa, ter no sangue a coisa do jornalismo, eu vou em busca das informações, né? Para poder trazer dados que realmente não tem. Eu pesquisei YouTube, Instagram, tudo que vocês possam imaginar para ver se tinham assuntos, temas, cursos, né, da área comercial para a área de elevadores, e não tem. Incrível como não tem. Então, acho que está faltando mesmo. Agora, Alexandre, e depois que está dentro do condomínio, fez a vistoria, conseguiu mostrar para o cliente, né, o que tem ali de possibilidades para melhorar, e aí? Daí, na hora de fechar o contrato, é com você também? Você também está atuando nessa parte aí da negociação? Não, daí eu tenho um setor responsável. Tá. Eu até, vamos dizer assim, eu até negocio, consigo negociar com o cliente, mas aí, vamos dizer, eu tenho todo um suporte por trás de mim, né? Legal, legal. E como que é? Agora já está até mudando um pouquinho de assunto, depois a gente volta para a prospecção. Como que é essa migração, assim, de alguém que veio da área técnica e que está se colocando na área comercial? O que mais dá frio na barriga? Nossa, eu já ia te dizer que a primeira coisa é o frio na barriga. Num primeiro, mas aí eu te digo assim, tu começou a conversar com o cliente, tu conseguiu mostrar para ele um pouco do comercial e tu te obriga a entrar na área técnica, porque é um assunto técnico, questão de elevador, aí se torna mais fácil. Mas num primeiro momento, assim, vamos dizer assim, os primeiros passos foram bem difíceis. É interessante isso, né? Porque eu, como trabalho muito mais com pessoas que vêm de área comercial e vão para o mundo do elevador, que tem as técnicas comerciais ali, né? O medo mesmo é o cliente abordar temas técnicos, né? E é engraçado como, na verdade, é o medo do novo mesmo, né? Acho que é bem isso, né? Eu agora olhando hoje em dia, realmente o medo do novo. Que vamos dizer assim, aquele frio na barriga que, vamos dizer assim, a pessoa vai te perguntar, tu não vai saber o que vai responder, a gente sabe que tu não pode gaguejar na frente de um cliente, tem que ser objetivo, e muitas vezes tu chega para a questão comercial, o cliente sabe, por mais que não, que tu quer vender alguma coisa para ele. Só que ele tem que entender o que tu tá vendendo para ele, se é um contrato de manutenção, se é uma modernização, se é um equipamento novo, enfim. E para tu poder explicar, tu tem que explicar o teu produto, no caso o elevador. Então, aí, entrando junto com a parte técnica, é muito mais tranquilo. Sim, sim. Eu ouvi até essa semana de um colega que disse que para a parte comercial a gente precisa de 3 coisas, né? É o telefone, o carro e o café. Aí, inclusive, isso eu botei no meu status, até depois eu troquei e botei no meu status. Eu digo, tá, mas me explica. Sim, cara, o telefone para tu poder ligar para a pessoa. O carro para tu poder ir até a pessoa, até o cliente, no caso, né? Eu digo, tá, e o café? O café tu vai construir um network com o teu cliente. Eu digo, perfeito, perfeito. Boa, boa, boa. Vamos voltar a falar um pouco de prospecção? Eu tenho visitado muitas empresas aqui em São Paulo, né? Ainda não consegui sair daqui, estou morrendo de vontade de ir para as filiais, então, Alexandre, se quiser me convidar, estarei aí num pulo, porque eu adoro ir para outras regiões. Mas eu tenho visitado muitas empresas aqui em São Paulo, e assim, eu percebo que tem algumas que enxergam a prospecção como uma rotina, tá? Então, assim, se eu não faço um bom trabalho de prospecção agora, no mês de julho, é bem provável que no mês de agosto, setembro, eu não tenha novos elevadores entrando em carteira, a não ser os fabricantes, né? Mas então a empresa coloca aquilo como uma rotina e tem um processo de prospecção, não é agressivo, mas ele é rotineiro, tá? Já vi outras empresas que a prospecção só acontece quando deu ruim, né? Você começa a ser atacado por algum outro concorrente, aí você tem que correr atrás para tancar ali
o buraco, né? E tem outras que ainda é um mistério, né? Vai tocando conforme está acontecendo e não tem uma coisa mais em qual momento utiliza. E outras que eu acho isso bem interessante também, são empresas que hoje já praticamente não precisam do porta a porta, né? Porque o boca a boca e o investimento em outras ferramentas já dão uma sustentação e praticamente um síndico indica o outro e aí as prospecções elas caem para os consultores técnicos para fazer a vistoria e tudo mais, né? Hoje, né? Como que está, assim, hoje, onde você está atuando? Como que é utilizado a prospecção? Tem um processo mensal, semanal? Como que é isso? Então, na região aqui onde eu atuo, tá, eu vou te dizer assim, ó, nós temos as 3 grandes fabricantes e o número de conservadoras aqui é muito grande. Tá? Então, vamos dizer assim, é uma cidade pequena, tá? E o número de conservadoras é bem grande aqui. Eu te diria 80% eu ainda encontro o pessoal em campo, indo lá bater nos condomínios, tentar conversar com o síndico, enfim. O que eu faço? Hoje eu divido entre a conservação, a manutenção em si e a prospecção. Então, tem dias que eu tô fazendo os meus atendimentos, enfim, atendendo meus clientes, e eu vejo o pessoal passando na rua, então daqui a pouco eu estou entrando num prédio, o pessoal está lá batendo em outro. Mas aqui ainda tem bastante desse porta a porta, vamos dizer assim. Mas eu vejo, eu vejo muita empresa usando, principalmente a parte da internet, né, que hoje em dia facilitou bastante, mas mesmo assim ainda utiliza o porta a porta. E a questão de indicação, realmente, eu acho que seria 80% de todo o processo, né? Onde um indica o outro, então tu já, vamos dizer assim, até para a parte comercial, tu chegar lá dizendo, o condomínio A me indicou para vir aqui falar com o senhor. É muito mais fácil. Hoje em dia, essa parte do QI, né, do quem indica, ajuda muito. Ajuda muito. Legal, ajuda demais. Eu acho que a partir do momento que você consegue abrir, né, a porta de uma região ou de um bairro ali, né, que você começa a ter um síndico bem satisfeito na tua carteira, ele vai propagando isso de uma forma até bem natural, porque os síndicos eles se falam, né, eles trocam informações. No meu prédio ainda é um síndico orgânico, né, ainda ele é morador do prédio, mas ele está nos grupos ali do bairro, em 3, 4 grupos, e eles trocam, sim, problemas. Então, se o elevador para e realmente está com algum problema muito sério, uma falta de peça, alguma coisa, isso vira uma informação que vai muito mais rápido que qualquer outro tipo de informação, né? Então, às vezes, a gente acredita que a prospecção, ela é muito só com aquele cliente que não viu ainda falar da gente, né? E, na verdade, a prospecção nasce do cliente que está na nossa carteira, né? O cliente que está na nossa carteira é o cara que vai abrir as portas para a gente, para o vizinho, para o síndico do outro quarteirão e tudo mais, né? Então, isso também foi uma das coisas que a gente falou lá na palestra, que também funciona, né? Então, o síndico que indica outro síndico e que assina o contrato, ele ganha alguma coisa, né? Um descontinho na mensalidade, algum botão, alguma coisa na gratuidade, alguma coisa, porque é uma forma também de prospecção, e nem sempre a gente pensa isso como prospecção. E funciona. Eu já fiz campanhas assim que são bem funcionais. Eu vou te dizer que essa questão, vamos dizer assim, da cortesia, do desconto, isso ajuda. Porque, querendo ou não, vamos dizer assim, é um mimo que tu tem com o teu cliente, né? Exatamente. E eu peguei um colega seu aí do Sul, não da mesma região que você, ele também fez um trabalho bem, bem legal, ele pegou uma carteira ali, um grupo de síndicos que não estavam na carteira dele e fez um presentinho lá, um chocolate e tudo mais, na Páscoa, com o cartão dele, e aí ele pediu uma oportunidade para falar sobre a manutenção. Tal. Achei bem legal, assim, uma sacada interessante.
porque às vezes a gente não dá conta que isso pode dar certo, né? E mandar alguma coisa para o síndico vai fazer o nosso cartão chegar até lá. Se o porteiro ou o zelador não comer o chocolatinho, que é bem mais difícil, né? Porque tem algo para ser entregue para o síndico, né? Então, eu achei bem legal, achei que é uma forma diferente também de fazer prospecção. E sem contar que tu consegue depois, futuramente, perguntar para o síndico, o senhor recebeu, ou de repente, numa conversa, tentar arrancar a informação dele é muito válido. Válido essa questão também. E no final, Alexandre, então, no primeiro você conseguiu o contato até antes de falar comigo, segundo, você também já conseguiu aí agendar uma conversa, e aí, qual que é a moral da história? O que você acha aí que ficou como lição? Olha, eu vou te dizer assim, ó, a maior lição é que funciona mesmo, tá? Baseado em cima dos webinários, as dicas funcionam sim. A ferramenta do WhatsApp, ela é muito válida, e foi onde eu me baseei mais, né? Até uma coisa que eu no início eu ficava pensando assim, tá, mas vou mandar o WhatsApp para a pessoa, botar incomodado. Eu não gosto, né? Eu não gosto, tipo assim, tu mandou uma mensagem, beleza, se eu te respondi, respondi, se não, deixa quieto, né? Mas eu ficava pensando, tipo, vou estar incomodando a pessoa, claro que dentro do horário comercial, eu digo, tá, mas vou, não vou, eu digo, tá, mas se eu não mandar, a pessoa também não vai saber. E aí a gente parte daquela premissa, o não já está certo, o não eu já ganhei, vamos tentar o sim. E dentro disso aí, realmente funcionou e deu um bom resultado. Fiz o contato via WhatsApp, aí depois eu liguei para a pessoa até para poder agendar tudo direitinho, mas o primeiro contato foi para o WhatsApp, sim. A pessoa me ligou, quer dizer, me respondeu, né? Eu já mandei o nosso material digital também para ela, e agora, quarta-feira, eu estou indo com o material impresso, que é uma coisa, já conversando com um colega também, isso em outra região, ele me passou, nós conversamos do nada, ele disse, cara, esses tempos eu fui lá conversar com um cliente, em cima da mesa do cliente estava o nosso cartão lá, eu digo, que bom, provavelmente indicou para outro. Mas aquela coisa do digital também muitas vezes acaba se perdendo, né? Você sabe, Alexandre, que a gente está entrando agora numa nova parte ali, né? A gente vai começar a falar do último P de marketing, que é de propaganda e publicidade, né? E para mim, essa é o P que... Bom, todos os P's têm oportunidades de melhoria, mas eu acho que o nosso segmento ele é muito fraco na parte de publicidade e propaganda, sabe? A gente não acredita que essas ferramentas realmente dão resultado, né? Então, eu tenho um colega que é consultor independente, toda vez que ele vai fazer uma negociação de mod junto com o síndico, ele me manda as propostas dos concorrentes que ele tem ali, fala, Kátia, pelo amor de Deus, você precisa oferecer serviço de criar melhores propostas de modernização. Olha, o cliente vai investir 30 mil, 100 mil, 150 mil, e olha assim, olha a proposta, né, como que está o material, né, assim, não que precisa ser aqueles catálogos que a gente via antigamente, né, que tinha aquele brilho, eu trabalhei na parte disso, então, né, eu sei que é caríssimo, né, brochuras, que são os catálogos muito grandões e tal, não é disso que a gente está falando. Pode ser, muitas vezes, um PowerPoint impresso num papel de boa qualidade, né? Mas se você está mandando para o cliente uma apresentação digital, né, é o que você falou, vale muito a pena mandar também um papel. Kátia, mas é custo. Para você pode ser custo hoje, mas se ele investir os 30 mil, 50 mil, 150 mil na tua modernização, não vai ter sido um custo, não, foi investimento. Né? E é isso. E aí, voltando de novo aqui para o meu apoiador, né? Eu fiquei imersa ali com o pessoal do marketing da Infoleve, e uma coisa que eles investem bastante é nessa presença física. Então, é muito brinde, é muito, né? E brinde, assim, não é brinde caríssimo, é calendário, né? Canetinha. Então, você chega no cliente, você vê alguma coisa em cima da mesa, né? O que eu estou querendo dizer?
Muitas vezes é isso que vai fazer o síndico lembrar de você quando deu ruim com a atual conservadora que está lá no prédio. Poxa, o Alexandre veio aqui, deixou um cartão, deixou um prospecto, acabou ficando aqui, deu ruim com a conservadora que eu estou agora. Peraí, deixa eu dar uma ligada para ele. Alexandre, pode dar um pulo aqui agora, né? Eu sei que falei um não para você o mês passado, mas agora eu lembrei de você, né? E no digital você tem razão, o digital se perde, se perde. E eu não sei você, mas no meu celular, por exemplo, se eu fico sem falar com uma pessoa mais de 2 meses, o contato apaga. Eu fico com o número, mas eu fico sem o nome da pessoa. Então, assim, é isso, o digital tem essas falhas, né? Excelente dica, Alexandre. E eu te digo assim, ó, a questão do digital, não precisa nem tu apagar. Tu sai, teu telefone cai, quebra, enfim, tu vai precisar formatar ele, um exemplo. Tu já perdeu todas as tuas conversas. Exatamente. E aí tu sabe que tu falou na questão do valor me fugiu agora. Do investimento ou a despesa, o gasto, né? Tu sabe que eu tive um cliente que eu levei o material para ele, eu assinei o contrato com ele e eu fui deixar um prospecto com ele e disse, olha, eu vou olhar. Ele olhou todo direitinho, a gente assinou o contrato e ele me devolveu. E eu disse para ele, senhor, pode ficar com esse aqui, porque está assinando um contrato conosco, né? E aí ele, não, pode levar de volta, porque eu sei que isso aqui custa. Realmente, vou puxar um pouquinho uma brasa para nós, nosso material é de excelente qualidade. E o pessoal disse, eu sei que isso aqui custa e eu não vou usar isso aqui. Me deixa só o teu cartãozinho, eu sei que agora vocês estão aqui, mas o teu material, esse aqui eu não quero. Perfeito, não quer, não quer. Exatamente. Mas realmente, num primeiro momento, foi o que ele me alegou, cara, eu sei que isso aqui custa caro para vocês estarem produzindo, pode passar para outro. Perfeito, é a sua opinião, o senhor não quer ficar, perfeito. É uma questão até de sustentabilidade hoje, né? Exatamente. Mas eu te digo assim, ele tem o nosso digital, eu deixei cartão com ele, eu atendo hoje eles, tem um bom relacionamento, mas realmente isso foi uma coisa que lá no início, quando ele me falou, eu fiquei meio sem entender de por que o cara não quer. E aí, claro, depois ele se explicou, eu disse, não, realmente, e outra, ele tem meu contato, ele vai me chamar, eu vou estar lá. E, Alexandre, tem várias histórias. A gente vai abrir um quadro aqui dessas histórias engraçadas. Eu uma vez fui fazer uma visita num cliente, a gente levou um brinde super legal, era um brinde de final de ano para clientes, né, mais representativos da carteira e tal. E o síndico falou que não ia receber, que ele não queria, que ele queria o valor em desconto. Na próxima mensalidade. Olha, foi uma situação assim que eu e o consultor, nós ficamos sem chão, porque ele batia na tecla que ele preferia que aquilo fosse um desconto na mensalidade. Qual que era a teoria dele, né? Que faz até sentido, né? Ele falava que ele era um síndico extremamente honesto e que ele não recebia nada que fosse agrado individual e que ele só aceitaria se fosse para o condomínio, né? E aí a gente fez essa anotação, eu já era de marketing, e na campanha seguinte a gente já passou a pensar em brindes que não são individuais, são brindes para o condomínio, né? E então que possa ser colocado no salão de festas, possa ser colocado, se o síndico quiser ficar para ele, não tem problema, mas se ele achar que é para o condomínio, poderia ser usado no condomínio também, né? E foi uma lição. Acho que todas as visitas, né, todos os retornos que a gente tem de cliente, é sempre uma oportunidade de a gente fazer uma boa reflexão de como atuar, né? Marketing é muito vivo, eu acho que é por isso que eu gosto tanto dessa área, né? É verdade, é um eterno aprendizado, a gente nunca pode dizer que a gente sabe tudo, porque o cliente está sempre ensinando a gente coisas novas. Cada dia é uma situação. Total. E tu sabe que dentro disso é aquela coisa, né? Por mais que o cliente esteja trabalhando com a empresa A, com a empresa B, enfim, ele tá sempre te olhando, ele está sempre vendo o teu nome ali. Uma hora ele vai precisar, ele vai te fazer um contato. Sim, sim. E isso é uma coisa que a gente tem bem em mente. A metodologia da empresa hoje que eu atuo, eu posso até não fechar um contrato com o cliente, mas ele sabe que eu existo.
uma hora ele vai precisar. Então, Beleza. E eu acho que assim, é bem isso mesmo que você está falando, e esse é um dos temas que eu até anotei aqui para poder falar lá nos episódios do canal, que é o posicionamento de marca, né? Como que a sua marca está posicionada, porque quanto mais o cliente lembra de você, mais chances você tem depois de um não, de receber um sim futuramente, né? Bem isso que você está falando, né? Eu vou te dizer assim que é aquela história que se diz que a gente não passa na frente do cemitério, que quem não é visto não é lembrado, né? Adorei. Para o elevador tem que ser diferente. Tem que ser bem o inverso. É isso aí. Bom, gente, acho que é isso. Acho que a gente tem um programa aqui falando aí de prospecção, né? Quem quiser assistir a palestra, né, que eu fiz lá junto com a Infolab, eu vou deixar o link também. Vocês podem, sempre deixo aqui em cima, né? Eu fico põe esse filtro aí, minha mão não aparece. Eu deixo aqui em cima o link para vocês. Vou deixar também o link do canal do Alexandre para vocês se inscreverem. E, Alexandre, só tenho que agradecer, papo muito gostoso, né? A vida como ela é, né? Não é só na teoria, não é só no conceito, não é só na academia, né? Só na faculdade que a gente aprende, mas a gente vê que alguns conceitos, eles podem ser aplicados, e algumas vezes a gente vai receber não, mas o negócio é a gente ter cara de pau, enfrentar o medo que tá ali, né? O frio na barriga, e testar, vamos testar. Eu acho que esse é o objetivo da gente que está na área comercial. É teste. Pode ser o que funciona para mim aqui em São Paulo, pode ser que não funcione para você aí. E aí a gente tem que se conversar para ver se a gente acha outros caminhos, né? Então, só tenho que te agradecer. Não, eu que agradeço. Vou te dizer assim, ó, não sei se a ideia partiu de ti, partiu da Infolab, mas eu sou testemunho que dá certo, sim, que funciona, e que se a gente, vamos dizer assim, seguir, pôr em prática em campo, tem muito resultado. Que legal, que legal. Vou te dizer, ficou de grande ajuda. O projeto do canal, a ideia, enfim, não sei se realmente partiu de ti, se partiu da Infolab, se foi uma ideia em conjunto, mas ajuda bastante. Assim como o meu canal, que eu procuro ajudar a parte do técnico, eu acredito que para a parte comercial ficou excelente. Eu acho que é o que você falou, a gente não estava gravando, né? Que nada se cria, né? Tudo a gente vai transformando, a gente pega uma ideia e é interessante isso. Na verdade, quando eu tenho uma hashtag no LinkedIn, quem quiser me seguir lá no LinkedIn também eu falo bastante, não só de elevadores, mas de inteligência emocional, de recolocação. Eu tenho uma hashtag lá que é fui demitida e daí, né? Eu falo bastante dessa fase de quando eu fui demitida depois de quase 20 anos numa mesma empresa. E a minha primeira ideia foi essa, foi criar uma escola, uma academia, né, para formar consultores técnicos comerciais para as empresas de elevador, porque a gente tinha muita dificuldade de pegar gente que já chegasse jogando, né, e sem vícios, né, porque você pega vendedores de outros segmentos, vem com muitos vícios e tudo mais, e quando você pega técnico, vem muito com esse frio na barriga que a gente precisa quebrar isso o mais rápido possível, né, então essa foi, assim, a minha primeira ideia. Não rolou, eu não tinha os canais certos para começar, tinha ainda muito medo, tinha muito frio na barriga. E aí, quando comecei esse relacionamento aí com a Infolab, é que eu senti um empurrão, né? E aí isso é muito importante, né? Quando a gente sente que existem pessoas do nosso lado que estão apoiando. E você é um cara que, só de me falar, ó, tá dando certo, tô seguindo teu canal, tô assistindo... É isso, né? Porque tem dia que você chega e você acorda e fala assim, ai, meu Deus, será que eu vou continuar fazendo isso? Para duas pessoas que visualizaram o meu vídeo, fiquei lá o dia inteiro editando, fazendo um monte de coisa, maquiando, né? Passando batom para estar aqui para vocês, aí tem duas pessoas que viram, né? Mas aí quando a gente vê um retorno assim como o seu, fala, não, vale a pena. Né? Nem se forem duas pessoas, se essas duas pessoas tiverem sucesso no que elas estão fazendo, na área comercial eu já estou bem feliz mesmo, porque eu sei o quanto é carente. E eu entro nas empresas conservadoras, elas falam, você não tem um consultor técnico para me indicar? Né? E aí eu falo, mas qual é o perfil? Né?
E aí o perfil é sempre um pouco disso, né? Alguém que não seja tantos vícios, que não tenha tantos vícios, que já chega jogando, e aí realmente tem um pouco mais de dificuldade de encontrar no mercado, né? Isso aí, Alexandre. Quer deixar mais um recadinho aí para o pessoal? Fica à vontade. Eu quero só aproveitar um gancho do que tu falou ali de ter um retorno de 2, 3 inscritos. Eu vou te dizer assim, ó, eu mudei de cidade, tá? Em função do WhatsApp, tá? Até então, na época, eu não tinha essa questão dos vídeos, enfim. Hoje em dia, em muitos grupos de WhatsApp que a gente sabe que existe, que o pessoal tenta se ajudar, eu tenho alguns em especial, tá, que o pessoal às vezes me liga particular para dizer, cara, eu estou com um problema assim, assim, assim. Eu até brinco com o pessoal e digo, cara, para que eu faço os vídeos? Eu vou lá, eu perco tempo, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, eu posto os vídeos lá. Não, cara, pois é, mas eu tô... Não, vamos resolver. Mas depois tu vai lá e olha e tenta entender. E aí depois, muitas vezes, o pessoal me manda mensagem, bah, cara, precisei de tal coisa, mas lembrei do teu vídeo, fui lá, olhei, assisti, consegui fazer. É tão bom, é tão prazeroso, né, dessa condição. E aí eu acho bem a favor do que tu disse. Vamos dizer assim, tu te esforça para fazer uma coisa boa para poder ajudar, e o pessoal diz, funcionou, não funcionou, enfim, ó, tentei, de repente, modifiquei tal coisa e deu certo. E eu vou te dizer que isso é muito gratificante. Eu estou apaixonada, sinceramente. Ainda vocês podem ver que os vídeos não são assim tão profissionais, porque eu toco, eu faço tudo, e essa não é a minha área, eu não sou editora de vídeos, mas a gente vai fazendo. Acho que o importante, né, Alexandre, assim como no seu canal, porque eu vi que tem bastante vídeos que você faz no próprio celular mesmo, né? Mas são vídeos muito práticos, e isso que é importante, é o conteúdo, né? Muito mais importante o conteúdo do que a produção do vídeo. Quem sabe um dia a gente vai ter uma produtora, né, que vai fazer tudo pela gente, aí a gente pode sossegar. Mas, por enquanto, acho que o nosso foco realmente é conteúdo, né? Muito mais do que produção. Não, com certeza. Isso aí, então. Te agradeço bastante pela conversa, foi muito gostoso. Pessoal, se inscrevam no canal, sobe e desce, se inscrevam aqui no Conversa de Elevador, aperta o sininho. Curte o vídeo, deixa comentário, manda aí as suas questões para o Alexandre, se for na área técnica, se for na área comercial, pode mandar para mim, e se for misturando os dois, a gente tenta responder juntos. Né, Alexandre? Com certeza. Eu costumo dizer assim, o que eu sei eu ajudo, o que eu não sei eu passo para frente para descobrir, eu aprendo junto. É isso aí. Isso aí, gente, muito obrigada para quem ficou até o final aí. Aceito as suas curtidas e até o próximo episódio. Até mais.